Querido Deus, nesse momento entramos em oração na Tua presença e Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de aqui estarmos. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, perdoa palavras, pensamentos, sentimentos, tudo que porventura entristeceu e desagradou o Senhor. Nos perdoa, nos lava com Teu sangue, nos purifica, Senhor, de todo o mal. Eu peço, meu Deus, a Tua presença nesse lugar, a Tua direção sobre esse culto, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Viemos Te buscar, precisamos que, meu Deus, nos ouça e que também fale conosco, nos dê direção. Tua palavra é luz, é a verdade que liberta, e nós temos sede da verdade. Fala conosco, meu Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos ajuda a ver o que ainda não vimos, entender o que ainda não entendemos. Eu oro para que o Senhor se manifeste aqui, e ninguém saia da mesma forma, do mesmo jeito que aqui chegou. Que todos sejam edificados, que seja um culto, uma reunião, um trabalho poderoso, transformador, meu Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo atrapalho, toda força maligna, toda força contrária, tudo que queira atrapalhar esse culto, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama a Tua unção e se manifesta com poder e glória nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Hoje eu quero ler a biografia da nossa liderança, da Bispa Cléo. É uma história de vida vitoriosa, é uma história de fé, é uma história que nos impacta e que nos ensina muito. Então, eu vou pedir que você preste bastante atenção. Acho que conseguiram colocar no telão, você pode acompanhar. Tenho certeza, quem já leu a biografia? Então, alguns ainda não. Tenho certeza que você vai se edificar com essa história de vida vitoriosa da nossa liderança. Num dia de rotina, fui buscar meus filhos. Tá certo, querida, tá certo. Fui buscar meus filhos na escola. Na volta senti a necessidade de diminuir a velocidade do carro, e quando passávamos por um dos cruzamentos, um carro que, não respeitando o semáforo fechado, avançou, batendo então no meu carro, que capotou. Quando meu carro tombou e começou a girar, o braço de Murilo, meu filho primogênito, foi esmagado e praticamente arrancado. Ficou preso somente por uma fininha tira de pele do cotovelo. Fernando, meu filho caçula, e eu nada sofremos. Quando o carro parou, com as rodas para cima, imediatamente saí do carro para socorrer meus filhos. Vendo a situação do braço do Murilo, eu gritei por socorro. O sangue jorrava, e eu tinha que segurar aquele braço, pois ele estava arrancado. Olhei para o céu e gritei pelo socorro de Deus. Imediatamente alguém pegou meu filho nos braços, pedindo-me que o acompanhasse. Peguei Fernando pela mão e corri na direção daquele homem que Deus provera para socorrer-nos. O carro teve perda total.
O Murilo passou pela emergência do hospital e logo foi levado para o centro cirúrgico para ser operado. Depois de algumas horas, o médico voltou do centro cirúrgico e passou seu diagnóstico informando-nos da gravidade do fato e que, infelizmente, não conseguiria salvar o braço arrancado. Haviam feito tudo o que podiam e com certeza a rejeição seria inevitável. Com todo o esmagamento, os nervos foram destruídos e mesmo que numa possibilidade remota de que o braço sobrevivesse, ficaria inerte, sem movimento, seco, inútil. Marcaram outra cirurgia para o dia seguinte. Durante aquela longa, triste e desesperadora noite, eu passei orando e clamando a Deus. Contei-lhe sobre tudo que Ele poderosamente já havia operado na minha vida e da minha família, permanecendo o mesmo, pois não havia mudado. Por ser assim, podia curar e restaurar o braço do Murilo, dando-lhe vida novamente. Chorei muito e ainda me emociono ao registrar essa parte da minha história que foi tão dura. Enxugo lágrimas nesse momento, mas hoje e agora são lágrimas de muita gratidão e tenho de repetir: obrigada, meu Senhor e único Deus. Ninguém poderia dar-me impossível e tão grande vitória. Palavras da bispa, né? Sou completamente feliz, feliz por inteiro e não consigo encontrar palavras adequadas para descrever o quanto o amo, Senhor meu. Eu lhe pertenço e minha vida somente tem prazer servindo-o. Falo como Paulo: viver é estar em ti e morrer é estar contigo. Obrigada, meu grande e verdadeiro amor e Senhor. Eu amo para sempre. Amém. Quando amanheceu o dia, vieram buscar meu amado filho que sofrera com tantas enfermidades como bronquiolite, epilepsia, bronquite, problemas cardíacos, infecções diversas, tombos horríveis, e tudo curado e restaurado por Jesus Cristo. A minha fé dizia que o meu Deus faria o mesmo agora. Nunca permiti que meus sentidos contradissessem minha fé no meu único e verdadeiro Deus. Repita essa frase comigo: nunca permiti que meus sentidos contradissessem minha fé no meu único e verdadeiro Deus. Levaram-no para a cirurgia, que de acordo com o médico poderia ser a derradeira, pois se houvesse rejeição ou necrose, não tentariam mais. E então meu filho ficaria apenas com uma pequena parte do braço perto do ombro. Eu havia clamado ao meu Deus durante toda a noite, orando pelos corredores do hospital até aproximar-me do centro cirúrgico onde não podia entrar. Abençoei as mãos do médico que depois se tornou nosso amigo. Voltei com meu marido para o quarto e, usando a fé no Deus que tudo pode, ficamos aguardando. Depois de algum tempo, o doutor volta, ainda vestido com as mesmas roupas usadas no centro cirúrgico. Olha-nos com profunda expressividade, dizendo-nos uma coisa que nunca mais irei esquecer: houve uma grande evolução e a princípio
está tudo sob controle. Ele nos afirmou que não tinha explicação para o que estava acontecendo. Disse também que mesmo salvando o braço, ele não teria movimentos. Eu olhei com lágrimas para aquele médico e disse-lhe: doutor, o mesmo Deus que começou a boa obra terminará. O senhor crê em Deus? Ele respondeu: vou à missa aos domingos. Deus vai restaurar o braço do meu filho de apenas 7 anos de idade. Tudo parecia contrário, como quando da necrose dos meus dedos na época da explosão da panela de pressão. Uma outra situação que a bispa já havia vivido, foi parar na ala de queimados, né? E tinha tudo para ter perdido alguns dedos do seu pé. Nessa situação, porém, era meu filho amado, e vê-lo naquele estado, meu sofrimento fora infinitamente multiplicado. Era meu pequeno Murilo que estava ali. Meus sentidos queriam testar-me e afligir-me, ao olhar as grandes feridas que no meu filho estavam. Ouvia os meus sentidos dizendo que elas estavam ali. Ao tocá-lo, estavam ali. O cheiro era de dor. Eu sentia a dor do meu filhinho e desejava estar no lugar dele, tirando-lhe o sofrimento. Este acontecimento se tornará em passado de vitórias. Eu acreditava que o Espírito Santo falava ao meu coração. A minha fé no Deus que tudo pode me dizia: ele está curado. Este será um grande testemunho do poder de Deus. Deus nos levantará das cinzas com mais força e poder. Nunca permiti, vamos juntos? Nunca permiti que meus 5 sentidos prevalecessem. Nunca permiti que meus 5 sentidos prevalecessem. A fé nas promessas do Senhor prevaleceu e venceu, contradizendo diagnósticos médicos, saindo do impossível para o possível, tornando-se o maior e maravilhoso milagre da minha vida. O braço do Murilo foi totalmente recuperado. Eu dizia em oração: em nome do Senhor Jesus, braço, presta atenção nisso, em nome do Senhor Jesus, diga braço. Lá falou com o braço que havia sido arrancado, o braço que ficou preso pela pelinha do cotovelo, que pela medicina, se na melhor das hipóteses, conseguissem recuperar, não passaria de um braço estético, sem movimento, porque os nervos foram esmagados. E ela dizia isso: braço, recupere-se, nervos, sejam novamente criados, braço, volte a funcionar. Vamos juntos, pessoal? Diga: braço, recupere-se, nervos, sejam novamente criados, braço, volte a funcionar. E ele voltou a funcionar, em nome de Jesus. Então, baseado em que a bispa teve essa atitude? Se você chegou um pouquinho antes, eu deixei rodando aqui o testemunho, o depoimento do bispo Maurílio, irmão da bispa, em relação ao acidente, o depoimento dos médicos que trataram, cuidaram do Murilo, né? E eles dizem: foi um milagre.
era impossível. Foi um milagre. A bispa se agarrou à palavra e, tomando como base Ezequiel 37, vale de ossos secos, ela falou com o problema, ela profetizou, ela declarou o contrário do que os seus olhos estavam vendo. Ezequiel foi levado a um vale cheio de ossos, ossos sequíssimos, só havia ossos, não havia vida alguma, e o Senhor perguntou: esses ossos poderão reviver? Ezequiel, ele disse: tu sabes, Senhor. E o Senhor disse: então profetiza sobre o vale, fale com os ossos, manda cada osso se juntar ao seu osso, ordena que cresça nervos, pele, né? E profetiza o Espírito. E a Bíblia diz que ele profetizou conforme a ordem recebida, e daquele vale cheio de ossos se levantou o grande exército. Muita gente conhece esse texto, muita gente já se deparou com situações aos olhos irreversíveis, impossíveis. A diferença da bispa para muita gente que não tem um resultado satisfatório é que ela creu e ela continua crendo que o Deus que operou lá com Ezequiel opera hoje. O Deus que agiu lá, ele age hoje. Amém, pessoal? Não basta eu conhecer, saber o que está escrito, eu preciso crer. Crer no que a Bíblia diz. E ser movido pela fé na palavra. Imagina você viver uma situação dessa, não tem como as suas emoções, né? Você é feito de carne, de alma. Alma é o centro das emoções. Não tem como as emoções não borbulharem no momento desse. Os sentidos falam, os sentidos gritam, mas a bispa subjugou os seus sentidos e fez prevalecer a fé na palavra. Ela não permitiu que os seus sentidos subjugasse a sua fé. Ela ficou com a palavra, ela ficou com aquilo que ela cria, ela viu uma cena, ela ouviu uma coisa, né? Dos médicos se dizia que não tinha jeito, que na melhor das hipóteses o menino ia ficar com um braço estético apenas, mas dela saiu o quê? Saiu a palavra: o Deus que começou a obra vai terminar, né? E ela profetizava: braço, recupere-se, volte ao normal. Amém, gente? Vamos continuar a leitura. Por várias vezes pedi ao médico uma previsão de datas, e nem sequer sobre a data da alta eles me definiam. A resposta era sempre que não temos previsão nenhuma. E para a glória do meu Senhor, no 7º dia após a internação, estávamos felizes saindo do hospital. 7 dias. Já é algo sobrenatural, tendo em vista a gravidade do acidente, né? Em 7 dias, quer dizer, foi muito rápido. Muito rápido. Continua. Estávamos felizes saindo do hospital. Meus sentidos diziam que não, mas minha fé dizia que sim, sim e sim. Jesus levou, diga comigo, Jesus levou todo o mal na cruz, e meu filho está perfeito, ela declarava. Era assim que eu afirmava em nome de Jesus, e foi o que aconteceu. O braço foi totalmente restaurado, sem nenhuma explicação plausível por parte do médico. A palavra final foi dita pelo próprio doutor. Diga comigo, não há explicação. É um milagre. Segue.
Segue. Não havia movimentos. O médico já havia nos orientado a treiná-lo na escrita com a mão esquerda. Fato que também, diga, não aceitei. Você vê? Tudo é você se agarrar à palavra. Ela recebia um diagnóstico, palavras negativas, e ela se posicionava. Não aceito isso, não concordo com isso. Não, a última palavra é a palavra de Deus. Não aceitei. Volta. Porque Murilo é destro. Quer dizer, ele é destro e ele vai continuar sendo destro. 23 dias passados, estando dentro da onde, pessoal? A bispa já servia a Deus. A bispa já servia a Deus. E Deus não a poupou de passar por essa tragédia. Deus permitiu esse acidente, que esse acidente acontecesse. Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e há um propósito para tudo. Para tudo. Né? Hoje, tudo que a bispa o Ministério Mudança de Vida nasceu num quarto de hospital, após esse acidente. Então, o que eu tenho que entender, você tem que entender. Eu não estaria aqui, você não estaria aí, se não fosse, né, essa experiência que moveu ela a ir a Deus, fazer um voto com Deus, o qual ela cumpre rigorosamente até hoje. Então nós sempre falamos que a nossa dor pode vir a ser a nossa mensagem. Nós podemos transformar nossas piores dores numa grande mensagem. Uma grande mensagem. A bispa não seria a pessoa que é hoje, não estaria onde está hoje, não conseguiria ajudar tantas pessoas como ajuda hoje, se não tivesse passado por tudo que passou. É claro que, se fosse apresentado a ela, olha, você quer passar por isso? Porque se você passar por isso, né, isso vai te dar toda uma maturidade, uma bagagem, isso vai contribuir para o seu bem. Você acha que ela diria assim, eu quero passar? Não. Aí é onde entra a confiança. Eu preciso confiar em Deus, nem tudo nós entendemos no momento. Hoje a bispa entende, hoje a bispa tem, né, um entendimento claro do porquê de toda essa situação, que foi necessário, que era necessário, né? Porque ali nasceu, ali ela se voltou para Deus, se quebrantou diante de Deus como nunca, né? E não tem, quando Deus quer mexer conosco, Ele normalmente permite alguma situação com os filhos para nos quebrantar. Então ali ela se rendeu, ela fez um voto com Deus, ali nasceu o Ministério Mudança de Vida, né? E ela não seria, ela já falou isso de altar, ela não seria o que ela é hoje, se não tivesse passado por tudo que passou, situações difíceis, traumáticas, né? Que no momento, por quê? Né? Porque eu sirvo a Deus, por que estou passando por isso? Né? Eu sirvo a Deus, sou uma serva de Deus, por que comigo? Por que eu tive que passar por isso? Tem gente que pende para essa linha e nunca sai disso, está sempre questionando o porquê, né? Perde um tempo absurdo se queixando e questionando o porquê disso, porquê daquilo. Decida confiar, decida passar com uma boa atitude, porque o que eu não entendo hoje, amanhã eu vou entender. O que parece ser terrível hoje, amanhã pode, como eu disse, transformar numa grande mensagem.
né? O nosso papel é crer a despeito de tudo, é confiar que Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. A Bíblia não manda você dar graças em tudo? Em tudo dá graças? Sim ou não? É fácil fazer isso? Numa situação como essa, será que foi fácil ela ter uma resposta de fé, continuar confiando a Deus? Será que não passou pela mente, o diabo não soprou esse pensamento? Por que Deus permitiu isso? Onde estava Deus? Será que ninguém ali, nenhum conhecido, né? Porque nessas horas sempre tem aqueles que, cadê seu Deus? Né? Cadê Deus que não te guardou? Cadê Deus que não te livrou? Sempre tem, quando você está passando por um momento difícil, né? Às vezes quem está de fora, olhando de forma superficial, não entende, interpreta errado, né? Como aconteceu com Paulo, depois do naufrágio, foi fazer lá a fogueira, uma cobra venenosa grudou na sua mão. Quem estava de fora vendo aquilo, disse: esse homem deve ser um assassino, deve ter feito algo terrível, porque a justiça não deixa ele viver. Era para ter morrido em alto mar, sobreviveu, chegou em terra firme, agora uma cobra venenosa, agora isso vai morrer. Ele deve ser um assassino. Quem via de fora, né, teve essa interpretação, essa visão, fez esse julgamento. Então sempre tem, já não estava fácil sobreviver ao naufrágio, a Bíblia diz que estava chovendo, fazia frio. Imagina o desgaste físico e emocional, né, que ele já estava, né, ao chegar em terra firme. Aí mais uma situação dessa, uma cobra venenosa gruda na sua mão, e aí agora vem os julgamentos, né, o ataque, os julgamentos. Então ali o Paulo estava sendo testado e passando por situações que era um teste, né? E como eu sempre digo, o que seria de nós sem histórias como essa, da bispa, do Paulo? O que seria de nós sem a biografia do apóstolo Paulo? Gente, se alguém está desanimado, se alguém está achando que a luta está pesada, vai ler o que esse homem passou, enfrentou, sem retroceder, sem abalar na fé. Vai dar uma lida na biografia de Paulo, em tudo que ele passou e suportou e superou, e não foi abalado na fé. Você começa a ler a história desse homem, você se anima, você pode até ficar com vergonha de si mesmo. Eu estou achando difícil isso aqui, olha o que o sujeito passou, eu estou achando difícil essa luta, essa pressão, olha o que Paulo suportou. Você fica até com vergonha das suas reclamações, quando você começa a ler sobre Paulo, José, Jó, homens que viveram situações terríveis, mas não se curvaram às circunstâncias, não se curvaram ao problema, não se curvaram os seus sentidos, permaneceram crendo em Deus, crendo na palavra, crendo na promessa, a despeito de tudo. Amém, gente? E é o que Deus espera de nós. Vamos continuar a leitura. A bispa estava lá, dentro da igreja, 23 dias passados, estando dentro da igreja, louvando a Deus por tudo que ele já havia realizado, ouvi meu filho pedir uma caneta. Assustada, mas crendo, dei-lhe a caneta, e ele pegou com muita firmeza, com sua mãozinha direita, ainda com o braço enfaixado, e escreveu o seu nome, Murilo. Nunca vou esquecer a nossa emoção, pois meu marido, meu filho Fernando, o próprio Murilo e eu choramos, glorificamos o Senhor. Então, o braço havia sido recuperado, mas a palavra do homem da medicina era que ele teria que treinar a escrita com a mão esquerda, porque os nervos foram esmagados, e a medicina, né, dizia que era impossível ele voltar a ter os movimentos.
Mas 23 dias depois, estando dentro da igreja, agradecendo a Deus por tudo que ele já havia feito, isso aconteceu. A obra foi concluída. Amém, gente? A obra foi concluída. Estava dentro da igreja, mostrando gratidão a Deus. Que tem gente que é assim, né? Deus livra, Deus socorre, Deus abençoa. Depois você encontra ela em tudo quanto é lugar, menos na igreja. Igual os leprosos, os 10 foram curados. Os 10 que foram até Jesus. E é interessante que tiveram fé para ser curado. Os 10 tiveram fé para ser curado, né? Então esse testemunho da bispa é impactante, esse milagre é impactante, mas mais do que isso, né? Porque outra coisa que aquela bispa sempre fala, aquilo foi um ponto de virada na minha vida, aquele acidente. Aquilo fez a minha vida tomar outro rumo, dividiu a minha história. Ali eu fiz um voto com Deus, foi um ponto de virada na minha vida. Mas imagina se eu tivesse ficado só com aquilo, né? Quantas conquistas vieram após, quantos milagres, quantas situações vieram após aquela grande vitória, aquele grande milagre. Mas por quê? Porque a bispa, ela foi grata, ela é grata, né? Mas ela continuou, ela buscou mais, ela não parou ali. Tem gente que se contenta com uma bênção, com um milagre, né? E muitas vezes o milagre torna-se um Deus na vida da pessoa, né? Bom, agora eu já estou abençoado, agora eu não preciso mais. Não, 23 dias depois, estava na igreja, estava servindo a Deus, e assim a bispa com a família permanece até hoje. Então uma história de vitórias, uma história vitoriosa, requer uma fé consistente, não posso viver de glórias passadas, está entendendo? Tem gente que ele viveu algo extraordinário, mas só foi aquilo, e há 10, há 20, 30 anos atrás, de lá para cá não tem mais história. Por quê? Porque a pessoa ficou deslumbrada com aquilo, não seguiu, né, na sua caminhada, na sua jornada com Deus, não buscou conhecer, se aprofundar ainda mais em Deus, vive de uma glória passada. Não, a bispa tem muito após aquele acidente, muito a contar, muito a testemunhar. Por quê? Porque ali foi um ponto de virada, ali ela entrou no propósito da vida dela, e continua até hoje. Amém, pessoal? Então, quando você viver algo extraordinário, nunca se esqueça disso. Há mais para ser vivido em Deus. Seja grato, e que esse milagre possa te levar para mais perto de Deus ainda, te levar a se aprofundar em Deus ainda mais, porque de onde veio uma grande vitória, um grande milagre, pode vir muito mais. Vamos continuar. O Senhor havia curado, restaurado, reconstituído nos mínimos detalhes o braço do meu filhinho. O carro o Senhor também restituiu, dando-me um bem mais novo e melhor. Deus faz, diga comigo, Deus faz infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Quer dizer, saiu daquela situação terrível muito melhor, que até um carro novo Deus deu. Deus restituiu, né? Saiu com um carro melhor. Continua. Meu ministério realmente começou ali, naquele momento, que acredito, mas tenha derramado lágrimas em toda a minha vida. Eu já estava acostumada a dar testemunho de todas as vitórias que o Senhor me concedia, e pregava em pequenas reuniões. Entretanto, depois dessa terrível, mas também maravilhosa experiência,
minha vida sem dúvida alguma mudou radicalmente. Naquela primeira noite de horror, quando eu clamava ao meu Senhor, fiz um voto que, o Murilo recebendo a cura de Deus, eu contaria aos 4 cantos do mundo que o Senhor vive e não mudou. Eu usaria todos os anos da minha vida para proclamar seu nome. Desde então cumpro com meu voto e ainda tenho o privilégio abençoado de ver meu filho tornar-se um moço bonito, feliz e com seu braço perfeito. Hoje Murilo é músico, tecladista do ministério que fundei para levar o nome do Senhor Jesus. Ele glorifica ao Senhor tocando lindas canções de adoração a Deus, usando suas mãos, uma delas à direita, dada a ele como um presente de Deus. Contradizendo os religiosos e suas tradições de que mulher não deve pregar, também, depois de um ano em que Deus operara tão grande milagre na minha vida, tive uma visão pela qual eu estava num púlpito pregando, e o Espírito Santo me chamou e disse: você é pastora desta igreja. Um ano depois, esta visão profética tornou-se em abençoada e grandiosa realidade. O primeiro templo era exatamente o mesmo da visão. Fiquei encantada quando entrei, porque reconheci cada detalhe. Fundei a igreja que hoje dirijo e da qual sou líder, e buscando o nome profético dentro da minha fé e do meu objetivo, que é atingir o mundo, pois foi assim que fiz o voto, dei-lhe o nome de Ministério Mudança de Vida, no qual afirmamos uma verdade. Diga comigo: Jesus Cristo é mudança de vida. Continua. A represália foi grande porque religiosos não admitem que uma mulher tenha o mesmo desempenho que o homem no ministério evangelizador do Senhor Jesus. Fiam-se em 2 únicos versículos bíblicos, tirando deles sua interpretação pessoal, para afirmarem doutrinas humanas, tradições religiosas que menosprezam e que diminuem as mulheres, impedindo assim que o evangelho ganhe, pois quanto mais pessoas falando do amor de Jesus, com certeza mais vidas terão oportunidade de serem salvas. Não permito que o meu sentido da audição dê atenção às tradições e religiosidades, pois elas só servem para impedir as pessoas de vencerem e de serem felizes. Em toda a minha vida nunca vi ou ouvi falar que teologia, filosofia ou religião mudasse a vida de alguém para melhor. É importante destacar isso, porque a gente vê pessoas que acham que, sim, eu preciso, como é que eu vou conhecer Deus sem conhecer a sua palavra? Eu preciso conhecer a palavra, preciso saber o que está escrito, né? Mas muita gente se aventura em cursos, em teologia, e algumas, o conhecimento se torna um Deus. O conhecimento se torna um Deus, porque teologia não leva uma pessoa a conhecer a Deus, leva a conhecer a letra. A letra. Num dos cultos recentemente, a bispa ainda falou isso, que às vezes você topa com gente tão conhecedora da letra, da palavra, da letra, mas tão rasa espiritualmente, que ela dizia: eu já vi senhorinhas que não sabiam escrever, que assinavam com o polegar, mas que ao abrir a boca podia-se perceber que aquela senhorinha tinha vida com Deus, tinha relacionamento com Deus. Está entendendo? E isso é mais importante do que conhecimento da letra. Isso é muito mais importante. Conhecer o dono do livro. Não apenas o livro, mas o dono do livro. O autor. Isso faz toda a diferença, né? Algumas pessoas se perdem quando começam a buscar conhecimento, porque começam a se orgulhar de si mesma, achar que sabe demais,
ser sábia aos seus próprios olhos, né? E ela tem com ela que aquilo basta, aquilo é o suficiente. Não, não é o suficiente. Inclusive, se faltar o Espírito, se faltar o conhecimento do autor, a pessoa pode, numa interpretação errada, equivocada, sem revelação, até levar pessoas a se corromperem. Entendeu? Tem igrejas por aí que defendem coisas que a palavra condena e a pessoa defende. Essas lideranças defendem com base bíblica, mas extraindo ali um versículo, né, pegando um versículo fora de contexto como base. Então, se falta o Espírito, é tudo perda de tempo. O que faz diferença é conhecer o autor, é ter vida com Deus. Continua aí. Mas volta um pouquinho, para fazer sentido. Volta. Nunca, permito que meu sentido da audição dê atenção às tradições religiosas, pois só servem para impedir as pessoas de vencerem e de serem felizes. Em toda a minha vida nunca vi ou ouvi falar que teologia, filosofia ou religião mudassem a vida de alguém para melhor. Mas já vi e ouvi o contrário. O único que seguramente transforma a vida das pessoas, eleva, redime, restaura, cura, liberta, salva, é o Senhor Jesus. E Ele nunca foi religioso, mas sim combateu os religiosos. Nunca escravizou ninguém, mas sim libertou a todos. Nunca levou as pessoas para baixo, pelo contrário, todas que encontrava erguia-as. Perdão. Todos que se encontram com Jesus, se encontraram com Jesus, tiveram suas vidas transformadas para sempre. É este Jesus que eu prego, um levantador e transformador de vidas, um restaurador. Existem pessoas que são infelizes porque deram atenção ao que as pessoas dizem e desistiram de seus sonhos porque são criticadas e censuradas. Estão vivas porque o coração bate, mas na realidade estão mortas, pois nem nelas mesmas conseguem acreditar. Escondem-se com medo de serem criticadas, anulam-se com medo de serem censuradas, estão mortas vivas. Antes de Jesus eu também era assim. Depois de Jesus eu tive vida, tornei-me numa matadora de gigantes. Para isso, Ele não me perguntou se eu era mulher, fez de mim gente de verdade e mudou minha vida para sempre. E agora jamais, e em tempo algum, tradicionais religiosos calarão a minha boca, apagarão os meus sonhos e nem impedirão que eu viva a vida e viva-a como quero viver, falando do amor de Jesus Cristo. Tenho um chamado ministerial, como qualquer homem pode ter, e sei muito bem que ministério feminino ao pastorado não é uma regra, mas sim exceção. O Senhor disse para que fôssemos e pregássemos o Evangelho sem especificar o sexo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Sempre curou a todos, homens e mulheres, e escolheu as mulheres para serem as primeiras a saber da sua ressurreição. Tendo ressuscitado, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, sendo que outras mulheres também foram privilegiadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Marcos 16:9. De acordo com os 4 primeiros livros do Novo Testamento, escritos pelos discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, essas mulheres foram as primeiras testemunhas de que Cristo ressuscitara, e foram as que fielmente relataram a notícia aos homens. Enfim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos
mulheres usadas por Deus, quando o Espírito Santo desceu igualmente sobre mulheres e homens com propósito de revesti-los de poder no dia de Pentecostes, o fez sem distinção. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A Bíblia afirma que na salvação redentora de Jesus não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 3:28. Todos que nele creem receberão o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo-o no madeiro. Passa. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Isso está em Atos 10:39-43. Então, seja homem, seja mulher, fale do amor de Jesus. Os sinais têm confirmado isso através de curas, libertações, batismo no Espírito Santo, e a cada dia, mais e mais pessoas têm sido salvas por intermédio do trabalho que realizamos no Ministério Mudança de Vida. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16:16-18. Depois de Jesus, nunca permiti, jamais permitirei que Satanás venha triunfar na minha vida. Fui chamada pelo Senhor Jesus para vencer, e assim sempre será. Deus é maior que nossas feridas, e com Ele, no sofrimento, aprende-se a ter paciência, e na dor aprendemos a doçura e a sermos mais humanos e fraternos. Sarei e saro minhas dores, levando cura e novas possibilidades às pessoas. Muita gente está sofrendo com os mais variados tipos de tragédias e angústias, precisando de uma mão solidária, fraterna, e uma palavra de vida que lhe diga: Jesus cura as suas feridas, porque Ele é maior que todas elas. As experiências dolorosas nos fazem crescer, amadurecer, e nos transformam em pessoas melhores. Isto é maravilhoso. O importante de tudo é que Jesus nos livra de todo o mal e está sempre presente. Muito cresci através do trauma sofrido com tudo que aconteceu com meu filho Murilo. Fiquei mais produtiva, mais forte. Vamos juntos? Fiquei mais produtiva, mais forte, mais feliz, porque vi Deus comigo através de suas evidências. Você sempre tem duas alternativas diante de um trauma, de uma crise, de um problema, de uma decepção, de uma injustiça. Você pode transformar isso numa mensagem, como a bispa fez, respondendo com a fé, confiando em Deus, né? Ou você pode fazer como muita gente faz, depois de uma dor, uma tragédia, uma injustiça, ele se arrasta para o resto da vida. Ele culpa, ele responsabiliza aquele acontecimento, o seu fracasso por aquele acontecimento, por aquela traição, por aquela injustiça. Eu estou assim, minha vida está assim, eu estou nessa situação porque me traíram, me enganaram, porque eu tive essa perda, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E definitivamente não é o que acontece, mas a resposta que nós damos, a maneira como nós lidamos, que determina
tudo, o resultado final. Então, ela saiu mais forte, ela tornou-se mais produtiva, saiu mais forte, só cresceu com aquela experiência amarga. E todos nós podemos fazer a mesma escolha. Eu vou crescer, eu vou aprender o que eu tenho que aprender, né? E declarar, eu vou sair melhor, eu vou sair mais forte, eu vou sair dessa experiência, dessa situação, desse momento difícil, mais forte. Hoje eu estou vivendo um desespero, hoje eu estou vivendo uma grande aflição, mas amanhã isso vai ser um grande testemunho na minha vida. Amanhã isso vai ser usado para abençoar pessoas, para levantar pessoas, porque isso não vai ficar assim, isso não vai terminar assim. Amém, gente? Você pode ter essa atitude. É uma questão de escolha, de decisão. Tem gente que nós encontramos entregue, totalmente entregue na vida. E aí você, muitas vezes questiona, por que você está assim? Por que você chegou nesse ponto? Por que está vivendo esta vida? Ah, porque me traíram, me enganaram, né? Eu sofri uma decepção amorosa. Então, justifica um acontecimento, justifica o seu fracasso com algo que aconteceu, com algo que fizeram. Mas eu sou, você é o fruto, o resultado das suas escolhas. Se você fizer a escolha certa, reagir da maneira certa, algo pode até ter vindo para arruinar com a sua vida, acontecido com esse propósito, mas Deus vai lá e converte a maldição em bênção, converte aquela tragédia numa mensagem que levanta, que edifica, que transforma a vida das pessoas. Você crê nisso? Amém? Vamos continuar, está finalizando já. Fiquei mais produtiva, mais forte, mais feliz, porque vi Deus comigo através de suas evidências. Estamos aqui para servir, diga, estamos aqui para servir. Jesus curou meu filho para que eu levasse cura a quem está doente. Jesus me levantou da cova da depressão para que eu levante outras pessoas. Jesus me deu prosperidade para que eu leve as pessoas a serem prósperas e abençoadas também. Jesus mudou minha vida para que eu ajude pessoas a mudarem também a delas. Jesus restaurou meu casamento quando já estava no fim, para que eu ajude a restaurar lares que estão sendo destruídos por Satanás. Jesus me libertou, me restaurou, me salvou, para que eu leve libertação, restauração e salvação a toda a gente. Enfim, repita comigo, bem forte: tudo que Jesus me deu não foi para ficar dentro de um cofre, mas para usar em benefício de todos quantos eu puder alcançar. Que isso entre dentro de você, de verdade. Tudo que Jesus faz, realiza, confia, a mim não pode parar em mim. O que Ele faz por mim, eu tenho que levar adiante. O que Ele fez na minha vida, Ele não fez para mim. Vamos lembrar do exemplo de Abraão. Quando Isaac perguntou: cadê o cordeiro, papai? Qual foi a resposta do Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Não esquece do si. Deus proverá para si o cordeiro. Então Deus proveu para Abraão, prover para Deus. O que Deus proveu a Abraão, voltou para Deus. Amém, gente? O cordeiro substituiu Isaac, então foi uma provisão para Abraão, mas que voltou em sacrifício, em oferta a Deus. E assim são as nossas bênçãos. Ele me abençoa para quê? Para eu curtir a vida.
Ele me prospera para agora, né, eu passear, gastar, consumir. É isso? Ele me cura, me dá saúde. Nós já tivemos casos de pessoas que quando chegaram carregadas, literalmente carregadas. A bispa sempre, eventualmente, lembra desse testemunho, de um rapaz chamado Denis, que chegou em estado terminal de AIDS, havia contraído o vírus da AIDS, chegou magro, esquelético, carregado, e a bispa orou por ele, e Deus o curou. Um mês depois, a fisionomia já era outra, ele foi curado. Para quê? Para voltar para a noite, para voltar a fazer sexo ilícito, voltar para a noite, aonde ele tinha contraído o vírus. O que aconteceu? Contraiu de novo, pegou o vírus de novo, foi comprovado, através de exame, que o sujeito não tinha nada mais. O que ele fez com a cura? O que ele fez com a saúde restaurada? Ele usou para o pecado, usou para o pecado. Então tem gente que usa a saúde, o dinheiro, tudo que Deus dá, ele usa para o mal. Tem gente que enquanto lá está destruída, a família está destruída, ele está na igreja buscando: Senhor salva, Senhor liberta, Senhor restaura, Senhor entra na minha casa, entra Senhor com libertação, com salvação na minha casa. Depois que a família está restaurada, o filho foi liberto, o marido voltou para casa, agora eu tenho que cuidar da minha família. Quer dizer, cuidar da família é deixar de cultuar o Senhor para agora que não tem mais briga, eu preciso curtir. Você tem que curtir a sua família, você tem que ter momentos agradáveis. Bispo, eu não posso passear. Você pode passear, mas falamos recentemente aqui, quando Marta recebeu Jesus na sua casa, mas não lhe deu atenção, porque estava atarefada, tinha muitos afazeres, tinha que cuidar da casa, limpar a casa. Limpar a casa é pecado? Não, eu quero dizer que não, é correto, é certo, sua casa tem que estar limpa, organizada, não é pecado, está entendendo? Passar roupa é pecado? Claro que não. Lavar roupa é pecado? Não. Lavar louça é pecado? Claro que não. Mas há tempo para tudo, há tempo para tudo. Então, cuidar da casa como Marta estava fazendo, não era pecado, mas no momento, naquele momento, em que ela tinha Jesus na sua sala de estar, era uma atitude insana, louca, estúpida, era uma inversão de prioridades. Limpar a casa é uma necessidade, cuidar da casa é uma necessidade, cuidar da família é uma necessidade, é importante, mas tem coisa que é prioridade. Não mexa nas prioridades, não tira de Deus, porque isso vai te cobrar. Não tira de Deus, está entendendo ou não? Então, Marta, o Senhor deixou claro que ela estava inquieta, desgastada, frustrada, infeliz, porque era tola, porque não estava conduzindo bem a sua própria vida. E o pior é que ela estava incomodada com a Maria, que parou tudo para dar prioridade ao Senhor Jesus, que dedicou toda a sua atenção ao Senhor Jesus que estava na sua casa. E o Senhor disse: Maria escolheu a melhor parte, e esta é a única que importa. Nada é mais importante que isso. Amém, gente? Nada é mais importante. Então cuidado, para você não se perder com as bênçãos. Toda bênção, toda prosperidade carrega um propósito. Então, você é curado para levar cura, você é abençoado para abençoar, você é salvo para levar salvação. Continua, estamos finalizando. Segue, próximo. Use a fé em Jesus Cristo, creia no seu poder, faça a sua parte, e fale do seu amor a todos quantos encontrar. Fale do seu amor a todos quantos encontrar. Poderia puxar um gancho aqui, mas vou me estender muito, se eu começar a falar da palavra de quarta-feira, sentinela. Vai ouvir essa palavra se você não ouviu, né? Todos nós fomos chamados para ocupar essa posição de sentinela, de vigia, né?
e devemos anunciar a palavra, advertir o ímpio, advertir o justo, né? Não nos envergonhar de falar do nome de Jesus, porque se alguém cruza o meu caminho e eu por vergonha, por preguiça, por egoísmo, não evangelizo, não falo de Jesus, se aquela pessoa morre, Deus vai cobrar de mim. Se aquela pessoa morre pelo pecado dela, o sangue dela vai ser requerido de mim, porque eu tive a oportunidade, mas eu não tenho tempo para essas coisas, minha vida é corrida, minha vida é muito corrida, eu trabalho demais, eu estudo, eu não tenho tempo para falar de Jesus. Essa é a resposta para a gente. Não tenho tempo, né? Alguns têm vergonha, e o Senhor vai cobrar. Volta no texto. Fale do amor, do seu amor a todos quantos encontrar. Não fique parado, caminhe, haja, realiza. Faça e não se importe com críticas, porque todo aquele que faz e realiza é e sempre será maior e superior ao que critica. Normalmente os críticos não são realizadores. Essa frase é antiga da bispa, né? Eu lembro, olha, de quando eu era obreiro ainda, ela vivia falando isso nos altares, né? Porque por ser mulher, sofreu muita retaliação, não, porque mulher não pode pregar e tal, né? E muitas vezes a resposta dela foi essa: o realizador é superior ao crítico. Você está aí me criticando, mas cadê seus frutos? Né? Você está aí com toda a sua teologia, com seus argumentos, dizendo que não pode, é errado, tal. Quantas almas você já salvou? Quantas pessoas você já abençoou? Quantas almas já foram ganhas através da sua mensagem, do seu testemunho? Mas a pessoa estava lá, cheia de letra, cheia de Bíblia, letra, mas sem fruto nenhum. Entendeu? Não pode, cadê seus frutos para você me criticar? Né? E o pior é que tem gente que é galho seco, não tem fruto, mas ele intimida muita gente. Ele fala, ele questiona, ele critica, e muitos ficam intimidados. Coloque na sua cabeça, o realizador é superior ao crítico. Entendeu? De repente aquele que está lá botando defeito não está fazendo nada, você está fazendo. Você está fazendo alguma coisa, então ignora, não deixa os críticos te pararem. Segue. Se eu fosse dar ouvido a críticas, acusações e calúnias, eu teria morrido, seria destruída, mas usei a razão e a inteligência dada por Deus, confiei, executei, realizei e realizo mais do que qualquer um que me criticou. Realizou, realiza. Enquanto gastam seu tempo criticando, eu aproveito curando, libertando, salvando vidas em nome de Jesus, correndo e trabalhando em tudo que for necessário para o benefício do que é de Deus. Não permita que seus sentidos o façam cair no pensamento negativo. Creia hoje e sempre que você pode tudo no Senhor que o fortalece, porque nele você pode tudo mesmo. Bispo Cléo Ribeiro Rossafa, líder espiritual do Ministério Nossa Vida. Tenho certeza que essa biografia foi um grande ensino, né? E traz muitas direções importantes aqui, muitas orientações importantes para você ser uma pessoa vitoriosa, né? Confie, creia no Senhor a despeito de tudo. Há um propósito para tudo que acontece. Eu posso não entender no momento, mas se eu passar naquele teste, se eu confiar em Deus, amanhã eu vou ver que aquilo tinha um propósito, fazia sentido, né? E só me favoreceu, só contribuiu. Não o que acontece, mas o que você faz com o que te acontece. Ao invés de reclamar do problema, viver questionando, fale com o problema, fale com o braço, fale com o teu problema, entendeu? Fale com os ossos, profetiza, dê ordens,
Tem gente que gasta um tempão falando do problema, desabafando sobre o problema, reclamando do problema, queixando-se do problema, queixando-se dos acontecimentos. Por que isso aconteceu comigo? Né? Por quê? Porque eu não merecia passar por isso. Bom, já está passando, não está? Então tenha uma boa atitude, responda com fé, porque Deus responde fé. Então tenha uma atitude de fé, né? Ah, mas disseram, falaram, o médico disse, a última palavra é de Deus. Faça fé sobressair opiniões, críticas, achismos, sentenças, os seus próprios sentidos. A fé tem que prevalecer. Ignora o que você está vendo, ouvindo de negativo, sentindo muitas vezes, e fica com a palavra, fica com a fé. Amém, pessoal? Foi o que ela fez. Tudo dizia que não. E aqui nessa biografia tem alguns detalhes que ela não conta, mas conta, já contou em altar, né? Por exemplo, quando o filho estava lá tendo os ataques epiléticos, e ela decidiu que ela não ia mais medicar o filho dela, que os medicamentos controlavam as crises, mas ia lesando o cérebro, ia lesando. Então ela decidiu, não quero isso, eu quero meu filho perfeito. E ela conta que muitas vezes o filho estava lá, dando seus ataques nos braços dela, o marido fazendo aquela pressão, você vai matar o menino. O médico, se você tirar, você vai matar o menino. Pois a fé dela foi, ou Deus cura, ou Deus leva, porque eu quero meu filho perfeito. Eu vou dar um medicamento que controla, mas lesa ele, deixa ele abobado, vai no futuro deixar ele abobado. Então, não era para o Murilo ser o que é hoje, um homem de Deus, normal, saudável, casado, né? Um braço que tem uma cicatriz enorme, né? Mas é perfeito, né? Não é debilitado, é igual o outro braço. Então, todas as previsões foram contrariadas. Todas as previsões foram contrariadas. Na dor, na pior dor, foi quando ela mais se aproximou de Deus. A sua dor, hoje é a sua maior mensagem, seu maior testemunho. Deus converte choro em riso. Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo era para devastar, mas aquilo só alavancou a bispa de todas as maneiras, por conta da reação, do comportamento. Amém, gente? Não se esqueça que tudo que Deus faz com um propósito de nos abençoar. Se a bispa tivesse parado lá, né, e se contentado com aquele testemunho, ela teria deixado de viver muitas outras experiências grandiosas. Ela viveu muito após aquele grande milagre. E é lamentável quando nós vemos pessoas que um pouquinho que a vida melhora, um pouquinho, um livramento que ela recebe, uma cura, uma libertação, uma porta que se agora eu estou empregado, agora já estou empregado, já conquistei meu carro, você tira um carro zero da garagem, ele já perde valor. Daqui 10 anos, você já não se realiza mais com esse carro, você vai querer outro. Está entendendo? Conquistei minha casa, essa casa não vai ter que passar por uma reforma futuramente? Ou às vezes a pessoa conquista e ela tem ali ainda o financiamento para pagar. É muito estúpido uma pessoa, sabe, tá certo, agora eu não tinha condições, não tinha crédito, não tinha nome para comprar uma casa, e Deus me abençoou, Deus me deu condições, agora é financiado, mas é minha, eu estou pagando, mas é minha, né? Mas você precisa agora da graça, do favor de Deus para você honrar esses compromissos, e não só, né, honrar esse, mas realizar outros sonhos. A vida não para. E às vezes a pessoa, um pouquinho que melhora, ela já não dá mais prioridade a Deus, já não dá mais, né? Como se dor de barriga não desse
mais vezes, né? Só desce uma vez só. Não, problemas sempre existirão, né? O que hoje é um sonho, daqui 10 anos já não me realiza mais. Eu sonho com esse carro. Daqui a pouco, talvez o ano que vem você já está desejando outro. E o que me faz caminhar de vitória em vitória, de glória em glória? Uma vida contínua em Deus. Em Deus. Muita gente até tem milagre para testemunhar, mas uma vida vitoriosa? Não. Por quê? Porque não é contínuo. Não é contínuo. E a bispa é uma pessoa consistente, contínua, né? Que não parou lá naquele milagre, viu muito mais após aquilo, né? E tem usado tudo aquilo que Deus tem feito e dado e confiado, ela tem usado em prol do reino, da obra. As pessoas que têm entendido isso, as pessoas que têm compreendido isso de verdade, que são abençoadas para abençoar, para servir a Deus, diga servir a Deus e ao propósito. Nós vamos falar mais sobre isso no domingo, e eu quero que você esteja aqui, não perca essa palavra, servir a Deus e ao propósito. Esse é o nosso chamado, essa é a razão da nossa existência, porque estamos aqui para servir a Deus e um propósito. Então, se eu não entendo isso, que tipo de legado, que legado eu vou deixar, né? Como eu estou vivendo a minha vida, e que marca eu vou deixar, que legado eu vou deixar? Decida servir a Deus e ao propósito da sua vida, e a essa geração, ser um exemplo, ser uma referência de fé, sabe? Alguém que vai inspirar pessoas através da fé, do testemunho, dos seus resultados, do seu estilo de vida. Você vai inspirar outras pessoas, porque eu sou grato. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu cheguei derrotado, quebrado, destruído também, apesar de muito novo, né? Vivi um inferno de casa, pai divorciado, depressivo, muitas vezes pensando em morrer. Cada um tem sua história, né? E se eu estou aqui hoje é porque a bispa foi a Deus, fez um voto com Deus, tem honrado esse voto até hoje, né? Tem transbordado, e quanto mais ela transborda, mais Deus dá a ela. Então, queira isso. Eu sempre falo, queira mais do que ser abençoado, queira ser uma bênção, porque a promessa é essa: eu farei de você uma bênção para os outros. Deus não quer só te abençoar, Deus quer que você seja uma bênção para os outros. Amém? Fique em pé, pega o teu propósito nas mãos, fecha os seus olhos e apresenta a Deus os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro em favor do teu povo agora. Peço que essa biografia da nossa liderança, que é uma história, Senhor, poderosa de fé, possa ter impactado, possa ter mexido, possa ter, Senhor, elevado o nível de fé e de confiança dessa pessoa no Senhor. Eu não sei o que ela vive, que momento ela está enfrentando, mas sei, Senhor, que tudo tem jeito, tudo é possível, e que o Senhor de fato é mudança de vida. É impossível a vida de uma pessoa continuar do mesmo jeito quando ela, meu Deus, se volta para Ti, se abre para o Senhor. Eu peço mudança, eu peço transformação, eu peço, meu Deus, a operação de milagres, de maravilhas na vida dessa pessoa, até porque, Senhor, eu creio que ela já entendeu o propósito da bênção. Eu creio que ela quer ser abençoada para ser uma bênção. Então abençoa e confia e coloca muito mais nas mãos dela. Atua em todas as áreas. Eu declaro e profetizo cura, libertação, prosperidade, lar, família restaurada, salva. Que em todas as áreas essa pessoa seja plena, feliz e realizada para a glória do seu nome. Eu concordo, Senhor, com todos os projetos de conquistas materializados, realizados para a glória do teu nome, Senhor. Domingo vamos para o 7º jejum, e eu tomo posse de todos aqui, meu Deus, nesse 7º jejum, tocando no impossível, vivendo a tua glória, testemunhando já a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Honra o teu povo,
abençoa, e que saia daqui, Senhor, um povo cheio de fé, um povo convicto de que tudo tem jeito, tudo é possível no Senhor, através de uma fé viva no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem, por essa história que nos inspira, nos motiva. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que essa história mexeu, despertou, impactou cada um aqui, e nós não saímos daqui os mesmos. Em nome de Jesus, diga assim comigo: meu Deus, eu agradeço por essa mensagem, por essa história, e eu saio daqui com uma visão diferente, ampliada, minha fé renovada, em nome de Jesus. Diga: eu tenho certeza que Deus é comigo, e com Ele, diga: eu tudo posso. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: não há nada que em Deus eu não possa vencer, superar, em nome de Jesus. Amém?